Jornal de Vanguarda. Entrevista. Muito bem, hoje é um assunto gostoso, um papo que eu gosto e, acima de tudo, bastante, pode ajudar muita gente. Eu vou conversar com o Dr. Denis Pereira dos Santos, psicólogo e psicanalista, CRP 06/107855. E o assunto é como tratar o medo de dirigir. Puxa, doutor Denis, que legal. Posso chamar de Denis? Pode, sem problema. Denis, que assunto interessantíssimo, né? Eu vou começar com uma pergunta assim pertinente. Existem ainda muitas pessoas que têm medo de dirigir? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, Bom né? dia. Bom dia, Babu, bom dia a todos que estão ouvindo. Bom, essa pergunta se existe ainda, na verdade sempre existiu. Pessoas que têm medo, pessoas que têm dificuldade para qualquer coisa, né? Sempre existe, só que o que acontece é que é muito difícil para a própria pessoa se expor, para a própria pessoa aparecer, né, no social, etc e tal. Então, normalmente, quando a pessoa tem alguma dificuldade relacionada a qualquer coisa que envolve o meio social, é difícil para ela se expor, por motivo de vergonha, motivo de preconceito. Então, por isso que passa a impressão que são poucas pessoas, mas na verdade não é. Na verdade eu tenho comigo, por exemplo, transferindo para o pessoal, eu tenho o medo como aliado. Eu tento trabalhar isso, eu tento vencer os meus medos e tê-lo como aliado para que eu não avance o sinal vermelho, né? Que eu não passe o limite dele. Agora, o medo de dirigir é comum para muitas pessoas, entretanto, elas ainda não procuram ajuda, né, doutor? Sim. O que acontece é que, assim, de um modo geral, as pessoas atribuem o medo de dirigir à mulher, como se somente a questão feminina, a própria mulher em si que tivesse dificuldade, o que não é verdade. Não. Por que não é verdade isso? Porque tem muitos homens que dirigem e dirigem com medo, né? Eles dirigem, mas dirigem com medo, dirigem estressados, dirigem agressivos, dirigem ansiosos, só que pro homem é mais difícil admitir qualquer coisa, tanto é que o homem busca menos ajuda durante a vida em todos os aspectos, não só na questão, principalmente na questão trânsito, mas em todas as questões, principalmente na área de saúde. Quem se cuida mais hoje é a mulher ainda. Né? E pelo fato da sociedade ainda ser muito machista. O Wilson morre de medo de hospital, de médico. Eu que morro de medo de hospital, de médico, né? Fala aí, Eu não tenho medo de dirigir, mas não gosto muito de dirigir. Isso também pode ser um medo? Você caracterizar como um medo? Como medo? Uma boa pergunta. Não, isso é uma questão de opção, escolha, né? Nem sempre a gente gosta de tudo que a gente faz, né? Exatamente, muitas coisas a gente faz por obrigação. No meu caso, dirigir é uma É obrigação. uma obrigação. Só que o que acontece é que para ser caracterizado, o primeiro passo para se entender desse assunto, precisa entender que medo é uma coisa e dirigir é outra. Se não tiver uma separação, porque hoje o que acontece é que há uma mistura do que é da área de aprendizagem e do que é da área de saúde, né? Isso em todos os campos ainda. Por exemplo, uma criança, você caracteriza uma criança às vezes com déficit de aprendizagem, mas o que ela tem na verdade é um conflito interno muitas vezes, que está relacionado na casa dela, com os pais, com separação, com alguma coisa do tipo, dando um exemplo. Então, às vezes a pessoa rotula aquela criança com déficit de aprendizagem, quando na verdade o que ela está tendo é um conflito interno, que a aprendizagem como consequência não se dá. Então o sintoma é a dificuldade de aprender, mas não a causa. E dirigir é muito parecido com isso. Então, na questão de dirigir é uma questão de aprendizagem. E medo é uma questão de saúde. O medo é um componente estrutural da personalidade. Então, ele está em todos nós. Desculpa, como é que você falou? Achei interessante. O medo é um componente estrutural da personalidade. Ok. Então, ele está em todos nós. Ele pode estar um pouco mais reprimido, como ele pode estar um pouco mais manifesto, mais acentuado e equilibrado. Como ele pode se tornar uma patologia, mas nem sempre o medo já parte da ideia que é uma patologia, porque não é. O medo é justamente o que te dá o limite, é o que te protege. Se você não tiver medo, você passa a ser inconsequente, né? Então, uma coisa é uma coisa, né, como eu sempre falo, e outra coisa é outra coisa, né? Dirigir é uma coisa, medo é outra. Sim. O que existe é o medo e o dirigir, não o medo de dirigir. Entendi. Existe uma relação, não uma dependência, Ok. né? E pegando esse gancho, nesse tipo de situação que você citou, trauma, acidente, criança que passa por algum tipo de coisa, tem alguma ligação ou não tem estudo em relação a isso? É mais ou menos assim.
qualquer coisa que acontece na vida de qualquer um pode refletir na vida adulta. Qualquer coisa. Desde a questão de dirigir como um simples apelido na escola. Entende? Ele pode se tornar esse apelido um entendimento mais tarde como bullying, como pode ser que não. Sim. Entende? Só que o que a gente tem uma tendência a fazer é ter os extremos, né? Ou simplesmente não tem relação nenhuma, ou já é bullying rotulado já, porque não pode. Então a gente perde a zona do equilíbrio muitas vezes. Então qualquer coisa é possível dentro da sua pergunta. É possível uma questão infantil, um trauma, etc., influenciar? Sim, é possível. É possível, não nem sempre. Entende? Então depende muito de cada caso. É preciso ter um prognóstico. É preciso entender toda a história. É preciso entender na própria psicodinâmica da relação ali, como que se desenvolveu naquele indivíduo as impossibilidades do que aconteceu com isso ou com aquilo, para se tornar um trauma ou não. Não pode já de cara, porque sofreu um acidente, já tem um trauma. Exato. Doutor Denis, então quer dizer que outros componentes da personalidade, ou seja, a pessoa ser uma pessoa agressiva, a pessoa ser calma, interfere nessa ação de dirigir, do medo, da possibilidade desse transtorno na direção também, então? Sim. Na verdade, muitas vezes a gente atribui a palavra medo, mas às vezes pode ser ansiedade, pode ser transtorno de ansiedade, pode ser estresse. Como eu disse, é o exemplo da criança, às vezes é uma questão que parece ser no dirigir, mas é um conflito interno ou um conflito da própria relação familiar, que gera uma dificuldade ali no dirigir. Então é muito relativo. Tudo é muito relativo e muito complexo. Por isso que não se pode... Muitas vezes a pessoa, quando ela atribui que tem medo de dirigir, ela vai buscar aulas práticas já de cara, né? Então por isso que não se pode já de cara ir direto fazer aulas práticas, porque de repente aquele sintoma pode se agravar ao fazer as aulas. Porque a origem, o problema original não é a questão de aprendizagem, entende? A aprendizagem é uma consequência de outros problemas que podem ser, por exemplo, como a gente falou aqui, a ansiedade. Então se fazer a aula não vai trazer tanto benefício assim, de um modo da questão da saúde da pessoa. Qual seria o primeiro passo, então, Denis? A pessoa identificou, tenho esse problema, eu tenho dificuldade para dirigir. Qual seria o primeiro passo indicado, o primeiro ato que a pessoa deve tomar? Bom, o primeiro passo é ela aceitar que sozinha é muito difícil para ela conseguir desenvolver e entender isso, se conhecer. Porque a primeira reação que é comum da gente observar é que a pessoa não admite, né? Principalmente quando, igual a gente estava conversando aqui sobre a questão homem, né? O gênero masculino, é muito difícil admitir um limite, né? Ainda é difícil, né? É um tabu ainda, né? A própria cultura trouxe isso. Um registro, só para um adendo. Na minha casa, por exemplo, quando estamos de carro, quem dirige é minha mulher. Dependendo de ir para festa, ou ir para farmácia, ou ir para padaria, eu vou no banco do carona, mas muita gente estranha. Inclusive pessoas que me conhecem há muito tempo. Mas minha mulher dirige melhor que eu. Muito melhor. A minha também. E normalmente é o que acontece, né? Só que o interessante é que se nós colocarmos ali 10 caminhoneiros sentados um do lado do outro, os 10 dirigem bem. Você conversa com ele, o senhor dirige bem? Dirige muito bem, mas o meu vizinho, meu vizinho é barbeiro. Entende? Então, a questão do trânsito em si, o trânsito é um sintoma social, que afirma ali dentro desse sintoma social a sociedade machista ainda. Então por isso que a gente rotula a mulher com essa questão. Então o primeiro passo é aceitando que você tem aquela dificuldade, aceitando que é legal você ter uma ajuda profissional. Você vai procurar ter um diagnóstico. A partir do diagnóstico, de um prognóstico, que você vai ter um tratamento adequado, porque cada caso é um caso. Tem casos que se resolvem sim com a questão prática somente, mas tem casos que não. Entende? Por que é difícil de se observar isso já de cara? Porque é uma relação de aprendizagem, junto com a relação de saúde. Então o que a gente faz hoje, a gente olha muito para a aprendizagem e esquece do indivíduo que está atrás do volante. Aliás, na sua opinião, doutor Denis, o aprendizado hoje para os novos condutores é funcional? Ele é realmente bom ou não? Então, essa pergunta é uma pergunta delicada, porque, eu envolve muita coisa. Mas dentro do que é
é fácil de se observar, digamos assim, o sistema ele não é satisfatório, haja visto o trânsito que a gente tem hoje. Sem dúvida. Né? Então, se o trânsito fosse um trânsito adequado, né, a gente poderia dizer, não, realmente está funcionando, está tudo bem. Mas o trânsito não é um trânsito adequado. Só que o que encobre essa visão de que não é adequado na questão inconsciente coletiva é que todo condutor se acha um bom motorista. Né? Então isso fica no inconsciente de todo mundo, que você dirige bem ao seu vizinho que dirige mal. Né? Então quando sua esposa fala, olha, eu queria fazer algum trabalho para mim poder dirigir melhor, etc. Tal, realmente a reação do próximo, do mais próximo ali, é frescura. Né? Que frescura? Por que isso? Eu dirijo desde os 12 anos, nunca tomei uma multa. Né? Então, é uma frase muito usada. Muito usada. Então esse tipo de comportamento não é um comportamento muito consciente. Porque o trânsito é formado de pessoas, né? Uhum. E essas pessoas que formam o trânsito é que fazem ele ser bom ou não. Agora, com relação ao tratamento, a pessoa detecta esse problema, tem esse transtorno, tem esse medo para dirigir e tal. Aí vai procurar a sua ajuda, e em quanto tempo você consegue ajudar essa pessoa, literalmente, as pessoas vai dirigir? Existe um tempo? Existe cada indivíduo? Uma média, cada pelo indivíduo menos, é uma média. De um modo geral, é quase que impossível você estabelecer uma média. Porque se for um transtorno, é um tratamento. E tratamento, nós nunca, na área de saúde, não pode saber. Você nunca sabe o que vai acontecer durante o tratamento. Agora, se não for um transtorno, for uma questão de aprendizagem, aí depende muito do conhecimento técnico que a pessoa tem. Uhum. Entende? E às vezes é ambos. Às vezes é a questão técnica, né? A pessoa não tem um conhecimento técnico satisfatório para poder pegar trânsito, enfrentar o dia a dia, e tem a questão também da saúde. Então é muito relativo. O que a gente pode dizer é que se for só a questão técnica, vai levar o tempo de como se você fosse tirar uma nova habilitação. Okay. Se for uma questão técnica, porque nem sempre a habilitação diz alguma coisa. Às vezes sim, às vezes não. Então, para isso, precisa ter um prognóstico correto para que você não venha a fazer um trabalho que não dê em nada. Porque um dos maiores medos que a pessoa tem é de tentar e não conseguir. Né? De tentar não conseguir, daí taxa. Aí a pessoa vai passar aquela vergonha na família, porque tentou e não conseguiu. Tá vendo como eu sou incapaz. Entende? Então, esse medo de ser denunciado a si próprio como incapaz é que faz a pessoa, às vezes, não ir. Uhum. Às vezes a gente não vai por medo de tentar. Né, por medo de tentar e não conseguir, né? Já parte da ideia que vai ser muito difícil. Já começa com medo mesmo. Já começa com medo de não conseguir. Para a gente finalizar, Denis, infelizmente nosso tempo está acabando, existe, as pessoas quando passam por um trauma, por um acidente muito forte, essa pessoa, como é que há a possibilidade dessa pessoa desenvolver ainda mais, já que ela já tinha ou ainda não, o medo de dirigir, de voltar a dirigir? Sim. É bastante frequente isso. Porque, como eu disse anteriormente, se você faz um trabalho inadequado, partindo da ideia que é só aprendizagem, e normalmente não é, né? Normalmente não é só a questão de aprendizagem. Então a pessoa, vamos supor, eu estou com uma dificuldade e tal, eu vou fazer algumas aulas. Daí sai para o trânsito com a pessoa. A tendência é que aquele sintoma, ele se reprima, não que ele vá se elaborar. O sintoma se reprime, porque é como se fosse um enfrentamento. Só que não se trata de enfrentar, se trata de transformar. Okay. Né? Então, você enfrenta aquilo. Então, aquilo é uma tortura. Porque você é obrigado, né? Você fala, não, eu tenho que enfrentar, eu tenho que conseguir, eu tenho. Então, isso vai reprimindo. Ela vai conseguir um resultado paliativo por um tempo. Mas ali na frente, se acontecer qualquer coisa, uma fechada, alguma coisa do tipo, a tendência é que aquele sintoma volte pior, como se fosse uma gripe mal curada. Né? Aquele sintoma ele vai voltar porque ele não foi elaborado. Entendi. Ele foi apenas reprimido. Ele foi só, mudou um pouquinho o lugar, mas continua lá. Exatamente. Fazendo um paralelo até em alto nível de condução, aconteceu com o próprio Felipe Massa. Sim. Após o acidente que ele sofreu, soltou a mola do carro, mais de 2 anos se passaram, agora do meio dessa temporada em diante que ele parece que voltou a pilotar, a dirigir em alto nível. Então o negócio é realmente complicado, né? É complexo, por isso que é importante você ter um prognóstico antes, né?
da área de saúde para somente após você fazer algo na prática, né? O que eu posso garantir de próprio corpo é que um acidente não é legal. Claro que não. Em nenhuma circunstância, né, Babu? Que causa trauma, não adianta mentir, porque se dirige hoje com muito mais tranquilidade, a gente muda o conceito. Sai mais cedo. Muito mais cedo, sem pressa, entendeu? Então as coisas acontecem, muda realmente. Doutor Denis, queria agradecer demais a sua presença, muito gostoso falar com você, o doutor Denis Pereira dos Santos, psicólogo e psicanalista, CRP 06/107885, falamos sobre o medo de dirigir. Pede uma música pra gente, doutor Denis. Se eu puder tocar, eu toco. Nós não combinamos, hein? Vai me pedir uma música complicada. E posso dizer uma coisa, viu, Denis? É muito comum ele fazer isso pra mim. Eu tô aqui tem 12 anos e ele nunca pediu pra escolher uma música. Então você pode pedir. Bom, acho que coerente com o tema que a gente está tratando aqui é Preciso Saber Viver, legal. Que o Titãs regravou depois. Acho que é uma música que a letra tem a ver com o que a gente está conversando. Exatamente. Agora, Denis, eu vou qualquer dia marcar uma consulta com você, porque um papo, porque eu preciso desenvolver o medo de tirar o medo de barata que eu tenho. Eu morro de medo de barata. Desse tamanho, pelo amor. Tome tento, Maurício. Medo não, eu tô brincando, lógico, eu tô brincando, claro. Mas existem cada tipo de medo, né, Denis? É impressionante, rapaz. Eu vejo cada coisa que... Sim, porque é um deslocamento, como eu disse, uma transferência. Né? Que nem, por exemplo, a pessoa que tem medo de avião, né? Uhum. É a relação que ela estabelece com o avião. Okay. O elevador, é a relação que ela estabelece com o elevador. Por isso que não adianta, por exemplo, né, partindo do prisma, só para a gente finalizar, vamos supor que eu tenha medo de elevador. Eu pego a pessoa, coloco no elevador, eu subo até o 39º andar e desço com ela. Ela vai perder o medo do elevador? Tenho medo de avião, eu ponho ela no avião, vou até o Japão de avião com ela e volto. Vai ver o Corinthians, né? Ver o Corinthians. Daí volta pra cá. Perdeu o medo do avião? Tá de cabeça inchada ainda, aí vai perder mesmo. Vai voltar festejando. Então de nada adianta olhar só para o medo, precisa olhar toda a relação que se estabelece em volta disso, né? Obrigado, doutor Denis. Okay. Obrigado. Valeu, papo. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode
online.